Olá, irmãos, esse é o nosso culto de quarta, sejam todos bem-vindos. Hoje a nossa mensagem, ainda na série que estamos fazendo aqui no livro de Neemias. Tema de hoje, dedicação para reconstruir os sonhos. Ainda no capítulo 2, do verso 11 até o 20. Convide nossos irmãos, compartilhe esse vídeo para que todas as pessoas também possam assistir e aprender um pouco com esse grande servo de Deus que nos deixou grandes lições que nós estamos aprendendo aqui nessa série de mensagens com o tema de reconstrução. Os textos que nós vamos utilizar hoje é Neemias, capítulo 2, do 11 até o 20. E ele já começa dizendo o seguinte: Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele que eu estava montado. De noite saí pela porta do vale na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso subi ao vale de noite, examinando o muro, e finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam onde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Então eu lhes disse: Vocês estão vendo a situação terrível em que estamos? Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. E eles responderam: Sim, vamos começar a reconstrução. E se encorajaram para esse bom projeto. Quando, porém, Sanbalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós. Desprezaram-nos e perguntaram: O que é isso que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? E eu lhes respondi: O Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que lhe diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém. E em sua história não há nada de memorável que favoreça a vocês. Vamos orar. Pai Altíssimo, soberano Deus, eu te agradeço, Pai, por esta palavra que hoje chega até nós nesse momento também de reconstrução do mundo, reconstrução do país, reconstrução de muitas vidas e de muitas famílias que perderam entes queridos, ó Pai, nesse período da pandemia que ainda vivemos. Que a tua igreja, que cada crente em Jesus, cada pessoa que assiste esse vídeo possa se compadecer e ajudar no consolo dessas famílias. E que possamos também aprender as lições que também esse momento tão complicado da humanidade pode nos trazer para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Bem, assim como Neemias, depois de uma crise do exílio babilônico, nós estamos aprendendo com ele aqui que é necessário ter sonhos e que esses sonhos têm que ter a aprovação e tem que ter o aval de Deus e que precisamos nos dedicar cada vez mais para reconstruir esses sonhos. Para tudo na vida precisamos de dedicação para alcançar nossos sonhos e anseios. Dedicação é sinônimo de entrega, de sacrifício e algumas vezes até de dor. Vemos muita dedicação nos atletas esportivos quando treinam anos para disputar uma Olimpíada, por exemplo. Vemos muita dedicação de pais em busca de dar o melhor para seus filhos. De fato, para realizar sonhos, seja ele qual for, se não houver dedicação, se não houver a busca, se não houver o sacrifício, nunca esse sonho vai se tornar uma realidade. Para nós cristãos, nossos sonhos, além dessa dedicação, precisam estar alinhados com, assim como Neemias, com os sonhos de Deus. Deus queria que o povo voltasse a se reunir, Deus queria que o povo voltasse a buscar a sua presença e que isso fosse feito de forma segura,
estava no momento de reconstrução do Templo de Jerusalém e, ao mesmo tempo, a reconstrução dos muros para dar proteção. Afinal, naquela época, a única coisa que impedia que houvesse invasão das cidades era exatamente as grandes muralhas. Quem tivesse uma grande muralha na frente da cidade, né, antes da cidade, dificilmente povos iriam tentar, eles iam buscar aqueles que é mais fácil, aqueles que as cidades não tinham muralhas. Então Jerusalém estava totalmente aberta ainda, e Neemias, com o chamado de Deus, recebe essa oportunidade de trazer de volta a muralha que foi destruída pelo exército babilônico. Então, no verso 11 e 12 que nós lemos aqui, ele diz que chegou em Jerusalém e depois de 3 dias de permanência, é que ele começou a verificar todas as possibilidades para a reconstrução daquele muro. No verso 11 e 12, eu destaquei aqui: eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. No verso 12, Neemias, mesmo depois de 3 dias, não falou a ninguém o objetivo de sua visita. E, na verdade, ele estava buscando analisar todas as possibilidades para a reconstrução desse muro. Às vezes precisamos segurar um pouco mais a nossa ansiedade. Eu sei que tem muita gente ansiosa para voltar aos cultos, tem muita gente ansiosa para voltar à sua rotina, mas às vezes é melhor voltar, mas voltar com paciência, voltar com cuidado, e foi isso que Neemias fez. Ele foi primeiro estudar o território, estudar o ambiente. Então diz aí que depois de 3 dias de permanência, que ele ficou simplesmente observando cada detalhe, onde ele poderia começar a obra, o que ele poderia fazer. Mesmo tendo já a confirmação de Deus, Neemias preferiu não ser aqueles que já chegam e já começam a obra. Não, ele foi analisar cada ponto para que o seu sonho pudesse realmente acontecer de forma correta, de forma organizada, e assim pudesse trazer mais pessoas para ajudá-lo, porque sozinho ele não ia conseguir realizar essa obra. Portanto, a primeira lição aqui é esse cuidado e a dedicação. E esperar, e a gente tem que aprender a esperar o tempo certo de todas as coisas. A gente vive num momento de ansiedade muito grande, as pessoas estão muito ansiosas, e isso às vezes atrapalha que os nossos sonhos sejam realizados. Às vezes a gente quer primeiro conquistar, já fazer festa antes mesmo de ter alcançado alguma coisa na vida. Às vezes a gente gasta antes de primeiro ter arrecadado o suficiente, né? O brasileiro tem essa dificuldade, ele gasta antes de receber, né? Então, quando ele sabe que vai receber o PIS, sabe que receber o FGTS aí que está liberando, ele sabe que vai receber algum dinheiro, ele já gasta antes mesmo daquele dinheiro chegar às suas mãos. E isso é ansiedade, isso atrapalha. Porque às vezes quando não vem, isso traz frustração, isso traz um pouco de desconforto e também desorganização. Assim, teve um momento também na Bíblia que a gente viu, que está lá no livro de João, capítulo 2, verso do 1 ao 4, que Jesus estava no casamento, aquele casamento, né, famoso casamento que Jesus multiplica o vinho. E só que antes da multiplicação do vinho, se você ler do verso 1 até o 4, Maria chega para Jesus e diz para Jesus: Jesus, o vinho acabou, tipo, faz alguma coisa. E aí Jesus pede para que ela se acalmasse, porque aquele não era o tempo ainda. Talvez, né, conta-se aí os historiadores que era um parente da família de Jesus que estava casando ali. E por saber que Jesus fazia milagres, Maria talvez se tornou ansiosa. Olha, os casamentos judaicos duravam semanas, né? Então ela talvez se aperreou e chama Jesus para que ele faça alguma coisa. Jesus faz alguma coisa porque o vinho acabou. E aí Jesus manda acalma porque ainda não é chegada a hora. Talvez o Senhor esteja dizendo para muita gente: se acalme que ainda não é chegada a hora. E você ainda está ansioso para querer ir, mesmo assim, mesmo Deus dizendo para você se acalmar. Isso também é dedicação, é ouvir a voz de Deus e entender o tempo certo de todas as coisas. Vamos agora para o verso 13 e 14. Eu destaquei aqui no verso 13 e 14 uma palavra que diz assim: examinando o muro de Jerusalém, que havia sido derrubado.
A análise de Neemias nos detalhes da futura obra demonstra como ele queria fazer com excelência tamanha obra. E nós? Será que temos nos dedicado tempo e talento suficiente para fazer a obra de Deus? Ou a gente está fazendo a obra de Deus de qualquer jeito? Ou a gente está fazendo a obra de Deus do jeito que chega para nós? Parece que para muitos cristãos, fazer a obra de Deus pode atrapalhar a sua vida secular. Isso não é verdade. Se a gente não consegue conciliar nossa vida com Deus, nosso servir a Deus, seja na igreja, seja a outras pessoas, com a nossa vida secular, que nem era para haver essa divisão, o cristão ele tem uma vida só. Ele não pode ser uma pessoa no trabalho e outra pessoa na igreja. Uma pessoa em casa e outra pessoa na igreja. Ele tem que ter uma vida só. E se entendêssemos essa mensagem de Cristo, que a gente tem que ser uma pessoa só, a gente saberia conciliar a obra de Deus, um trabalho de Deus com a nossa vida e com o serviço real que temos que aprender a conciliar. Se você hoje diz, não consigo servir na igreja, não tenho tempo, tenho que parar, tenho que me aposentar para servir a Deus. Não, você pode servir a Deus e continuar servindo a Deus mesmo aí no seu trabalho, mesmo aí na sua faculdade. Você consegue servir a Deus porque Jesus não parou a sua vida. Jesus tinha um pai que era carpinteiro, e com certeza ele acompanhou o seu crescimento, foi ao lado do seu pai, e isso não impediu de ele buscar o Deus Pai, de ele buscar o relacionamento com Deus. Os alunos, por exemplo, de faculdade que são cristãos, eles têm um ministério aí que eles evangelizam outros alunos, ou seja, eles conciliam, apesar da vida acadêmica ser uma vida muito puxada, mas eles conseguem conciliar, eles conseguem separar um tempo para chamar outros alunos que vão entrar na vida profissional e que precisam estar, às vezes, de um pouco de entendimento que existe uma vida espiritual, que existe um Deus para ele servir. Então, assim como Neemias, vamos examinar todos os detalhes, examinar a nossa vida, mas ao mesmo tempo vamos fazer com excelência as coisas também para Deus. Vamos tentar conciliar, vamos tentar amar as pessoas, ser uma pessoa que consegue ajudar os outros, por exemplo, no ambiente de trabalho, seja na escola ou na sua vida profissional de uma forma geral. Dá para conciliar, porque Neemias, ele tinha um trabalho. Se você lembrar, na semana passada a gente falou que o rei autorizou, olha, Neemias, você vai, mas volta logo. Porque Neemias tinha um trabalho a cumprir lá na corte do rei. E volte logo, mas assim, realize sua tarefa. Nem por causa, nem essa pressa do rei inteiro de volta é porque sabia da competência dele. E a mesma competência que Neemias usou e usava para trabalhar para o rei, ele está agora usando para reconstruir os muros de Jerusalém. Aí a gente vai para o verso 16, que eu destaquei aqui no verso 16. Os oficiais não sabiam onde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo. Ou seja, durante os 3 dias, ou um pouco mais, que Neemias rodou a cidade ao redor do muro, né, as pessoas ficaram perguntando, o que esse rapaz está rodando aí? Então, manter o silêncio até definitivamente começar a lutar pelo seu sonho, deixa os outros às vezes curiosos e pode gerar um clima de euforia quando as pessoas lhe conhecerem e perceberem que o que você tem para apresentar, o que você tem para sonhar, eles também podem sonhar junto com você. Então, esse período de tempo aí que os oficiais ficavam observando, Neemias passando ao redor do muro, observando, examinando, gerou um pouco de curiosidade. E aí no verso 17, ele vai, depois de rodar muito, ele vai e afirma para as pessoas: venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Depois de alguns dias no local, Neemias consegue atrair a atenção das pessoas. E o texto dá a entender que ele conseguiu reunir as pessoas influentes que poderiam também ajudar, além de o rei que ia dar uma força, e já deu uma força para ele. Pois a obra aqui não era só de Neemias, a obra era de todos, mas de todos que amavam a casa de Deus e estavam dispostos a se doar, de abrir mão. Às vezes essas pessoas que iam ajudar Neemias tinham seu trabalho, tinham sua profissão, mas a forma como ele chegou e dizia: nós vamos reconstruir o nosso sonho. A nossa cidade vai ter muralha, vai ter muro, vai ter uma reconstrução. E algumas pessoas talvez, eu trabalho no campo, mas eu posso dedicar 2 horinhas aqui do meu dia para ir
para ir ajudar nesse trabalho. Ah, eu trabalho, né, cultivando ovelhas, mas eu vou separar algum tempo para ajudar na reconstrução, porque esse sonho também é meu. Então, ele conseguiu, dessa forma, né, juntar e motivar uma multidão de pessoas que também tinham esse sonho, mas não viam alguém que tomasse a frente. Neemias foi somente esse que tomou a frente. Que você seja capaz de tomar a frente nos sonhos, talvez, da sua família. Você, por exemplo, que é o pai de família, também possa ser capaz de levar a sua família a sonhar junto com você. Nunca esquecendo de que Deus tem que estar fazendo parte desse sonho. Que antes de começar a colocar em prática, a se dedicar, como é o nosso tema de hoje, antes de começar a se dedicar, chame sua família, ore com ela, assim, meus filhos, minha esposa, nós temos esse projeto aqui, queremos juntos nos dedicar para alcançar. E com certeza se coloca diante de Deus, ora a Deus, assim como Neemias, e Deus vai estar abençoando e abrindo as portas que você sabe que muitas delas você não vai conseguir abrir sozinho. E aí nós vamos para o verso 18, que eu destaquei aqui no verso 18 do seguinte texto: Lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e que o rei tinha me dito. Depois de anunciar, olha pessoal, nós vamos reconstruir o muro, e nós temos patrocinadores, e nós temos o aval de Deus. E agora, posso contar com vocês? Aí mais ou menos isso que ele diz aqui. A forma que Neemias compartilhou a reconstrução dos muros trouxe esperança para aquele povo que sofreu tanto. A forma como ele traz essa notícia seria como um bálsamo. Ah, rapaz, nós estávamos orando, esperando que alguém tomasse a frente para isso e nós vamos ajudar. Então, sempre que você for capaz de ajudar, talvez às vezes é um inimigo, né? Teoricamente um inimigo, uma pessoa que você nem imagina, chama você para fazer algo. E assim, mas por que ele está me chamando? Porque ele confia no seu trabalho, porque ele quer contar com você. Então, se existe alguém que confia em você, que te chamou para algo, para um empreendimento, né? Para um sonho, para você caminhar junto com ele, vá, faça a sua parte, ajude como você puder. E aí nós vamos para o verso 19, que é onde aparece aqui a primeira resistência. Né? E assim como nossos sonhos, existem muitas portas que às vezes não vão se abrir. Mas diz aí o texto no verso 19. Quando, porém, Sambalate, o Horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós. Ou seja, como vimos na mensagem da semana passada, mesmo com toda a nossa dedicação, mesmo com o sonho estar bem montado na nossa cabeça, a resistência sempre acontecerá. E ela acontecerá de diversas formas. Você vai receber muitos não, você vai receber muita porta fechada, você vai receber muita crítica, mas assim como esse grande servo de Deus, você tem que manter o foco. O foco é servir a Deus. O foco é colocar a minha vida nos trilhos de Deus. Se você acha que o seu casamento não tem jeito, é porque você não confia no Deus que restaura vidas, que restaura casamentos, que restaura filhos, que restaura tudo o que você imaginar. Deus restaura sonhos e Ele quer restaurar os seus sonhos nesse dia. No verso 20, ele dá uma resposta para esses homens que estavam nesse momento resistindo, né, que estavam criticando, dizendo: isso não vai dar certo, vocês estão querendo trair o rei. Foi isso que eles se juntaram. E talvez essa seria a estratégia para dizer lá para o rei: ó, eles estão se juntando e esse povo é muito forte. Quando eles se juntam, eles se tornam tão fortes que eles dominam os outros. E nunca foi assim. Israel, o povo de Israel, ele sempre mais se protegeu do que atacou. E as estratégias, né, as estratégias que todo Israel vivenciou durante toda a história fez com que o exército hoje israelense fosse um dos exércitos que tem o melhor esquema de guerra, né, de estratégias de guerra e de estratégia de defesa. Existem mísseis que derrubam outros mísseis que chegam até Israel. Isso aí está comprovado. Se você pesquisar aí na internet, você vai ver que o material bélico, né, que a estrutura bélica de Israel de defesa é uma das mais excelentes do mundo. Né? Mas isso não vem ao caso aqui. O importante é, no verso 20, o Deus dos céus fará com que sejamos bem-sucedidos.
Então a confiança de Neemias não foi no seu poder, não foi no rei, não foi nas pessoas. A confiança dele foi em Deus. A confiança foi que, peraí, se Deus começou essa obra, Ele há de cumprir no tempo certo e vai me dar as ferramentas certas para que eu possa, com a minha dedicação, com o aval de Deus e com a ajuda das pessoas, alcançar esse sonho. Então a grande lição aqui desse trecho, dessa mensagem de hoje é: assim como a oração só funciona com ação, o sonho só se realizará com dedicação. Se você acha que vai realizar seus sonhos esperando sentado na sua cadeirinha, se balançando na sua rede, vai esperar até morrer. Porque um sonho ele só realmente começa a se realizar quando a gente se dedica. Então dedique-se aos seus sonhos, dedique-se à sua família. Não esqueça, Deus estará ao seu lado, lhe ajudando nessa jornada. Essa é a palavra de hoje, dedicação para reconstruir os nossos sonhos. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, com alguma pessoa que está triste, que está precisando de um renovo, que está precisando de uma renovação, porque essa não é a minha palavra, essa é a palavra de Deus e é a palavra de Deus que me renova dia a dia. Eu sei que ela faz isso por você também. Oremos nessa quarta-feira. Deus Altíssimo, Soberano, eu te agradeço por uma oportunidade de nos dar essa ferramenta para levar a tua palavra aos nossos irmãos e a todos que assistem esse canal aqui da PIB Itabapoá. Abençoe cada família, restaura sonhos, restaura, Senhor Deus, aquilo que estava destruído e restaura a esperança para que possamos a cada dia viver, ó Pai, sempre com a certeza de que o teu cuidado nunca falhou e nunca vai falhar. Abençoe cada família, abençoe a igreja ali em Itabapoá, para que em nosso retorno, que está acontecendo de forma breve e aos poucos, possamos ter a responsabilidade de estar cuidando uns dos outros e dedicando-se à tua obra como deve ser, em nome de Jesus. Amém. Uma ótima quarta-feira a todos, que Cristo continue abençoando seu lar, sua família e lhe dando sempre a esperança de dias melhores. Apesar de sempre tudo ao redor não está nos trazendo coisas, né, boas lembranças, boas esperanças, nós olhamos para o céu e lá em Cristo nós encontramos sim uma esperança de dias melhores. Uma boa quarta-feira a todos, fiquem com Deus e uma boa noite.